Olá pessoal, vamos então continuar aqui o nosso assunto de matemática básica. Agora nós vamos para a adição de números naturais, adição e subtração. Vamos começar a entrar agora nas operações fundamentais dentro do conjunto dos naturais. Então acompanhe comigo no slide. Acompanhe algumas situações para recordar as ideias associadas à operação de adição. Primeira ideia de adição é a ideia de juntar quantidades, certo? É a ideia de juntar quantidades. Então nós temos o seguinte: Joana estuda no 6º ano B. Na escola onde ela estuda, há 358 alunos no período da tarde e 536 alunos no período da manhã. Qual o total de alunos dessa escola? Para resolver esse problema, precisamos juntar o 358 com 358 com 536, certo? Então nós tínhamos 358 alunos no turno da tarde, 536 no período da manhã. Então, para você saber quantos alunos tem nessa escola, é fazer a soma 358, certo? Mais 536, tá bom? Essa é a ideia da adição, que se você armar a conta, né? 358 mais 536. Vocês lembram que nós devemos, para somar, colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Então, nós faríamos 8 mais 6, 14, certo? 8 mais 6, 14, vai 1. 5 mais 1, 6 mais 3, 9. E 5 mais 3, 8. Então, encontramos 894 alunos, tá bom? Segunda ideia relacionada é a adição. É a ideia de acrescentar uma quantidade a outra já existente. Vimos que há 894 alunos na escola de Joana. Se forem matriculados 87 novos alunos, qual será o total de alunos que a escola passa a ter? Então veja, a escola tem, como nós vimos no item anterior, 894 alunos. Se forem matriculados mais 87 alunos, ou seja, 894 mais 87. Então você faz a soma, lembra sempre de colocar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. 7 mais 4, 11, vai 1. 9 mais 1, 10. Mais 8, 18, vai 1. E ficamos com 8 mais 1, 9. 981 alunos a escola vai passar a ter, tá bom? Então essas são duas ideias para nós iniciarmos. A adição traz a ideia de juntar quantidades ou acrescentar uma quantidade a outra já existente, tá bom? Temos aqui alguns exercíciozinhos para a gente pegar a ideia. Nós temos o seguinte: resolver a situação problema. O pai de Beto gastou R$ 523 para consertar o carro dele. Em seguida, gastou R$ 142 no supermercado. Quantos reais ele gastou no total? Então, ele gastou 523 mais 142. Somando, 3 mais 2, 5, 4 mais 2, 6, 5 mais 1, 6. Então, quantos reais ele gastou no total? 665. Ok? 523 mais 142, 665. Então, são probleminhas básicos mesmo para a gente ir caminhando até pegar uma matemática um pouquinho mais avançada, tá? A seguir, nós temos um outro problema. Diz assim: Caio tem uma lanchonete próxima ao Parque Central da cidade. Nos meses do início do verão, o movimento no parque aumenta e a venda de lanches também costuma aumentar. Veja na tabela o balanço do que ele vendeu nesses meses, né? Dezembro, janeiro e fevereiro, e o produto cachorro-quente e hambúrguer. Aí vem na letra A. Quantos cachorro-quentes foram vendidos nesses meses, considerando dezembro, janeiro e fevereiro? Então, o que nós estamos querendo fazer nesse problema?
estamos querendo fazer a soma, né, do total, para obter o total que foi vendido de cachorro-quente nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Ou seja, vamos somar então para fazer a letra A, nós vamos somar 315, esse é o primeiro dado, porque nós estamos na coluna do cachorro-quente, então nós vamos ter que somar 315 com 376 e somar isso com 298, tá bom? Essa é a conta que vamos fazer. Então teríamos, 315 mais 376 mais o 298. E aí você pode somar 2 a 2 ou pode somar tudo de uma vez, tá bom? Então nós ficamos com o seguinte, 6 mais 5, 11, 11 mais 8, 19, vai 1. 7 mais 1, 8, mais 1, 9. 9 mais 9, 18 e vai 1. 3 mais 3, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 1, 9. Resposta da letra A, foram vendidos 989 cachorros quentes, ok? Beleza? Muito bem. Vamos voltar aqui e vamos olhar a letra B. Quantos hambúrgueres foram vendidos? Olhe na coluna do hambúrguer, nós temos 468 em dezembro, mais 616 em janeiro, mais 314 no mês de fevereiro. Então, nós vamos lá na letra B e fazer o cálculo. 468 mais 616 mais 314. E vamos somar. 6 mais 4, 10, mais 8, 18, vai 1. 6 e 1, 7, 8, 9. Certo? E 6 mais 4, 10, 10 mais 3, 13. Foram vendidos, então, 1.398 hambúrgueres. Feito, então, a letra B. Vamos à letra C. E quantos cachorros quentes e hambúrgueres ao todo? Ao todo, é você, então, juntar aí na letra C os 1.398, certo? Que é a quantidade de cachorro quente. E vai somar isso com hambúrguer, na verdade, 1.398 hambúrgueres, mais 989 cachorros quentes. Então, é só somar. Tá legal? Bom, somando, 9 mais 8, 17, vai 1. 9 mais 1, 10, mais 8, 18, vai 1. 9 mais 1, 10, mais 3, 13, vai 1. 1 mais 1, 2. Então, ao todo, foram vendidos 2.387 lanches. Ok? E a letra D. Em qual desses meses a venda total de lanches foi menor? Então, o que nós temos? Para saber aqui na letra D, em qual dos meses a venda total de lanches foi a menor, o que eu vou ter que fazer? Primeiro eu vou pegar aqui o mês de janeiro, vou analisar o mês de... aqui eu coloquei janeiro, vamos colocar janeiro, fevereiro e nós temos ali o mês de dezembro, né? Para saber qual mês que vendeu a menor quantidade de lanches, tá bom? Muito bem, o que nós vamos ter que fazer? Voltando aqui, no mês de janeiro, você vai ter que fazer a soma de lanches no mês de janeiro, que foram ali registrados 376, né? No mês de janeiro, 376 cachorros quentes, mais os 616 hambúrgueres. E aí tem um detalhe importante, né? Eu não me atentei aqui na letra D. Se nós fizéssemos a letra A e a letra B 2 a 2, nós já teríamos a resposta. Tá certo? Então, no mês, aqui então, janeiro, vamos somar 376 mais 616. Então, vamos colocar essa conta aqui, 376 mais 616. 6 mais 6, 12, vai 1. 7 mais 1, 8, mais 1, 9. 6 mais 3, 9. 992 lanches no mês de janeiro. Ok? Vamos voltar aqui e pegar os dados de fevereiro.
Fevereiro, 298 cachorros-quentes mais 314 hambúrgueres. Então, voltando aqui, fevereiro, 298 mais 314. 8 mais 4, 12, vai 1. 9 mais 1, 10, mais 1, 11, vai 1. 3 mais 2, 5, mais 1, 6. 612. Certo? E agora, para a gente finalizar, vamos pegar a informação do mês de dezembro, né? Que eu fiz janeiro e fevereiro primeiro. Dezembro foram 315 cachorros-quentes mais 468 hambúrgueres. Então, fazendo essa soma, ó, 315 mais 468. Tá bom? Beleza? No mês de dezembro. Então, ó, 8 mais 5, 13. Vai 1, 6, 7, 8. E 4 mais 3, 7. Encontramos 783. Então, o que acontece? Como ele pede para você, né, voltando aqui à letra D, em qual desses meses a venda total de lanches foi a menor? Então, eu fiz uma soma no mês de janeiro, somei esses dois valores para ver o total. No mês de fevereiro, esses dois, e no mês de dezembro, esses dois. Encontramos aqui, então, ó, voltando ao nosso exercício letra D, o mês que menos vendeu foi o mês de fevereiro, 612 lanches no total. Tá bom? Eu tinha falado ali no início, me parece que eu falei de fazer, se eu fizesse a letra A separada, mas não funcionaria, porque a letra A está tratando do mesmo produto, né? O total de cachorro-quente, o total de hambúrguer, né? A e B, né? Então, teria que fazer, na verdade, a soma das linhas, enquanto na letra A eu fiz soma na coluna. Tá certo? Esse, então, foi um nosso exercíciozinho só para pegar a ideia da adição. A seguir, eu vou comentar com vocês algumas propriedades que a adição tem, que eu vou mostrando o que cada uma significa. A primeira propriedade é a propriedade comutativa. Comutativa vem do verbo comutar, cujo significado é trocar, permutar. Usando o algoritmo usual, podemos efetuar a adição 926 mais 645 de duas maneiras. Ou seja, você pode fazer 926 mais 645, certo? Somando, efetuando normal, como nós já fizemos até agora, 926 mais 645. Você soma 6 mais 5, 11, vai 1. 2 mais 1, 3, mais 4, 7. E 9 mais 6, 15. Encontramos 1.571. Mas você poderia fazer o contrário, colocar 645 mais 926. Somando 6 mais 5, 11, vai 1. 4 mais 1, 5, mais 2, 7. E 6 mais 9, 15. Obviamente, você encontra o mesmo resultado. Essa é a chamada propriedade comutativa. Na propriedade comutativa, trocando a ordem das parcelas, você não altera a soma. Lembrando que no contexto de uma adição, os termos que estão sendo somados recebem o nome de parcelas e o resultado é chamado de soma. Então, a ordem das parcelas não altera o resultado da soma. Essa é a chamada propriedade comutativa da adição. Tá bom? A seguir, nós temos uma outra propriedade, que é a chamada propriedade associativa, né? Na propriedade associativa, o que isso significa dentro do contexto de números naturais, que nós já vimos o que é. Na propriedade associativa, eu tenho uma nota de 10, uma nota de 5 e uma nota de 2. No primeiro quadradinho aqui, nós temos a soma de 10 mais 5, que dá 15, e o 15 somado com 2, 17. Mas eu poderia associar, agrupar uma outra soma. Somar o 5 com 2 primeiro, que dá 7, e depois somar o 10, encontramos 17. Ou ainda, poderíamos somar o 10 com 2, 12, e no final 12 mais 5, 17. Então, em uma adição de 3 parcelas, associando as parcelas de diferentes maneiras, o resultado permanece o mesmo. Então, dentro do conjunto dos números naturais, existe a chamada propriedade associativa. Tá bom? Não importa ali como que você vai fazer a soma.
A seguir, nós temos a chamada propriedade do elemento neutro. O que essa propriedade fala? Em uma adição de duas parcelas, quando uma delas é o zero, o resultado é igual a outra parcela. Dizemos que o zero é o elemento neutro da adição. Ou seja, qualquer número somado com zero dá o próprio número. Por isso a gente fala que o zero é chamado de elemento neutro da adição. É aquele elemento que quando você opera, no nosso contexto, adição, então quando você adiciona, o resultado dá o próprio número. Por isso a gente fala que o zero é o elemento neutro da adição. Tá bom? Beleza? Isso vale para qualquer número que você somar com o zero. Certo? Essa é a ideia da operação de adição. A ideia de você juntar quantidades. Tá bom? Ou adicionar quantidades a uma outra já existente. Tá ok? Muito bem. A seguir nós temos a operação de subtração. Acompanhe algumas situações para recordar as ideias associadas à operação de subtração. Primeira ideia associada à subtração: tirar uma quantidade de outra. Norberto tem R$227 e vai comprar uma calça que custa R$65. Com quantos reais ele vai ficar? É só você pegar o valor que ele tem e descontar o que ele vai gastar com a calça, 65. Então, 7 menos 5, 2. 2 para fazer, subtrair 2 menos 6 não dá. Aí você tem aquela ideia do famoso pede emprestado, né? Que você tira uma centena, sobra uma centena só. Essa uma centena a gente acaba formando 10 dezenas, que junto com os 2 formam 12 dezenas. E eu faço 12 menos 6, 6. Tá legal? Certo? 12 menos 6 dá 6 e vai sobrar aqui o 1, porque na centena não tem nada escrito, é 0, 1 menos 0 dá 1. Então, se ele tem R$227 e compra uma calça de 65, sobram para ele aí R$162. Essa é a primeira ideia. A ideia de você tirar uma quantidade de outra. Então, eu estou tirando 65 de 227. Tá bom? A seguir aqui um exercíciozinho para a gente pegar a ideia, dizendo assim o número 1. No estoque de uma loja de brinquedos no início do mês, havia dos 2.174 bonecos articulados. Durante a primeira semana, foram vendidos 1.268 bonecos. Quantos bonecos restaram? Então, você tinha 2.174. E aí foram vendidos. Então, dos 2.174 foram vendidos. Então, você subtrai os 1.268 bonecos que foram vendidos. Ok? Vê se está claro aí a montagem. Vamos fazer as operações. Então, quando você for fazer a conta, 4 não dá para fazer 4 menos 12. Então, pede emprestado da dezena, sobram 6 e vamos ficar com 14 unidades. 14 menos 8, 6. 6 menos 6, 0. 1 menos 2 não dá, pede emprestado, 11. 11 menos 2, 9. Certo? Eu estou usando bem esse linguajar do pedir emprestado, porque é uma coisa que a gente sempre, nós crescemos ouvindo isso, né? 1 menos 1, 0. Então, nós temos como resultado aí uma sobra de 906 bonecos articulados. Tá ok? Beleza? Temos aqui um segundo probleminha. Um pet shop teve uma despesa de R$ 4.256 no mês de março e um faturamento de R$ 7.250. Nesse mês houve lucro ou prejuízo, né? O que nós temos aqui nesse problema? O PET teve uma despesa de 4.256 e faturou 7.250, ele faturou mais do que ele gastou. Então, como ele faturou mais do que gastou, ele teve um lucro. Para saber qual é o lucro, é só você fazer quanto que ele faturou,
7.250, quanto que entrou para ele aí de receita e quanto que ele gastou, a despesa dele de R$ 4.256. Ok? Beleza? Tá claro aí a montagem do problema e a interpretação ali é muito simples, porque você consegue direto perceber que se ele faturou, arrecadou mais do que gastou, ele teve um lucro. E pergunta de quanto? É só fazer a subtração. Então aí nós temos a ideia do pé de emprestado aqui, fica 10 menos 6, 4, 4 menos 5, na verdade é 14, né? 14 menos 5 dá 9, 11 menos 2, 9, 6 menos 4, 2. R$ 2.994 que esse pet shop teve de lucro. Tá bom? Lucro porque ele arrecadou mais do que ele gastou, do que a despesa dele. Beleza? Vamos ao problema número 3. Pedro tinha 567 selos. Ele deu 45 selos para Carla, 39 para Beto e 27 para Bia. Com quantos selos ele ficou? Então perceba que nós temos aqui 567 selos que ele tem. Você teria basicamente aqui, você poderia fazer esse problema aí de duas maneiras, tá? O Pedro tem 567 selos. Uma maneira que eu tenho é ir subtraindo um a um. Ele tem 567, ó. Vou fazer aqui então as duas soluções para vocês. Primeira solução. Nós temos assim, ele tem 567 selos e ele dá 45 para a Carla. Então fica 567 menos 45. Ok? 7 menos 5, 2. 6 menos 4, 2. 522. Então ele fica com 522. Aí ele dá 39 para Beto, menos 39. Aí eu faço 522 menos 39. Vamos aqui, ó, 12 menos 9, 3. Aqui fica 1, vai ficar 11, 4. 11 menos 3, 8. E abaixo 4, 483. Aí desses 483, ele dá 27 para a Bia, menos 27. Certo? Aí nós temos a ideia aí do pé de emprestado, 13 menos 7, 6. Aqui sobram 7 menos 2, 5 e 4. 456. Ele ficou com 456 selos. Essa é uma maneira de fazer. Você vai subtraindo a quantidade de selo que ele tem, menos o que ele deu para um, resultado, menos o que ele deu para outro, e no final subtrai menos o que ele deu para o terceiro. Essa é uma maneira. Existe uma outra maneira, uma segunda solução aqui, que você pode fazer da maneira que você achar melhor, que é fazer um levantamento do total de selos que ele se desfez, né? Que ele retirou da quantidade que ele tinha. Né? Então, nós podemos fazer aqui o quê? Juntar, né, o 45 com 39 com 27. É uma maneira. Então, você faz 45 mais 39, pode fazer 2 a 2 ou pode somar tudo junto, tanto faz. Ficamos aqui, então, com 9 mais 5, 14, mais 7, 21, e vai 2. 4 mais 2, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 2, 11. Então, na verdade, ele desfez, né? Ele desfez de 111 selos. Beleza? Então, ele tinha 567. Ok? Distribuiu, deu 111, menos 111. 7 menos 1, 6. 6 menos 1, 5, 5 menos 1, 4. Obviamente, vamos encontrar os mesmos 456, tá? Você escolhe a maneira que você acha mais fácil, tá bom? Esse foi, então, o nosso exercício 3. O exercício número 4 é um exercício interessante, vamos dar uma olhada nessa letra A, que ele pede para você descobrir
os algarismos que faltam em cada algoritmo, em cada dispositivo de cálculo. Já já eu comento sobre a letra B. A letra A, nós temos um número 900 e alguma coisa, subtraído de alguma coisa 76 e está dando 278. Aqui, se você quiser, tem algumas maneiras que nós podemos usar para raciocinar. Uma maneira é você usar a operação inversa, se você quiser, né? Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer com a operação inversa? Se eu faço 5 menos 2 e dá 3, eu posso ver que o 5, para encontrar o 5, né, eu posso pegar o 3 e somar ele com 2. O inverso de subtrair 2 é somar 2. Então, se eu pego o resultado 3 e faço a operação inversa de subtrair 2, que é somar 2, eu encontro o 5. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem um número aqui nesse primeiro quadrado, ó, que você vai fazer esse número menos 6 e vai dar 8. Para descobrir qual é esse número, é só fazer a operação inversa de subtrair 8, que é somar 8. Então, seria 8 mais 6, 14. Então, na verdade, aqui era para ter um 4, certo? Porque tendo um 4 aqui, a gente tem a ideia do pedir emprestado da casa de cá, da dezena, e aqui virá o número 14, para eu fazer 14 menos 6 e encontrar 8. Beleza? Um cuidado que tem que ser tomado aqui é o seguinte: lembra que quando você pede emprestado, isso é importante, quando você pede emprestado, você tira uma unidade aqui, né? Você tira aqui, na verdade, uma dezena, converte para unidade. Então, você tira um desse quadrado, desse número, e ele vem para cá. Então, aqui vai ficar um número que quando eu subtraio 7, dá 7. Ora, se aqui está subtraindo 7, 7 menos 7, 14. Então, aqui teria que ter o quê? Qual é o número, na verdade, né? Teria que ter um 4 aqui, né? A princípio, você fazer 14 menos 7, 7. Mas como você tirou 1, quer dizer, na verdade, que aqui tinha um número 5. Porque eu peço emprestado do 5, aí vai sobrar o 4. Esse 4 vai virar 14, que eu vou pedir emprestado do 9, vai sobrar 8. 14 menos 7, 7. Então, o número que nós deveríamos ter, então, no primeiro quadradinho aqui é o 4, no segundo é o 5. E, por último, 8 menos alguém está dando 2. Esse número só pode ser o 6. Então, os números que estão faltando. Então, vou apagar aqui e vou preencher como nós fizemos o raciocínio. Então, nós teremos aqui o 4, o 5 e aqui o 6. 954 menos 676 vai dar 278. Tá bom? Na letra B, não saiu aqui o número 1270, que é o resultado. Não saiu esse número, tá? Então, o que nós temos aqui? Coloquei o 1270 porque era para ele estar. Um número, aqui nós temos que prestar atenção que eu vou subtrair. 5 menos alguém está dando 0. Esse cara só pode ser o 5. Beleza? 5 menos 5, 0. Agora, você vai subtrair um número, ele menos 5 vai dar 7. Então, você vê que se você passar o menos 5, né, operação inversa, subtrair 5, somar 5, 7 mais 5, 12. Então, na verdade, aqui era para estar um 2, que aí vai ficar 12 menos 5, 7, ok? E o 3 está subtraindo aqui alguém, o 3 está subtraindo um número aqui e está dando 2, né? Então, o que nós temos? 3 menos quem que vai dar 2. Agora, tomem cuidado, porque aqui ficou o 2, não é isso? O 2 teria que estar nessa posição, mas lembra que aqui vai ficar 12, então você vai acabar pedindo emprestado. Aqui no fundo era o quê? É o 2 que vai ficar ali, e aí 2 menos alguém que vai dar o próprio 2, e não 3 menos alguém, porque você pediu emprestado para aqui poder ficar o número 12, né? Para fazer 12 menos 5, 7. Então sobra o 2, 2 menos alguém está dando 2, esse cara só pode ser o 0. Então 2 menos 0 dá 0, certo? E por último, para finalizar, um número que subtraído com 1 dá 1. Esse número só pode ser o 2. Então, os números procurados estão aí no quadradinho, né? Aqui o 2 também, o 0 e o 5. 2.325
menos 1.055, vai dar 1.270. Tá legal? Beleza? Esse é o detalhe, então, do nosso exercício número 4. Tá bom? Então, finalizamos aqui o 4. Vamos agora à segunda ideia associada à subtração, que é completar quantidades. Mas a maneira de operar vai ser basicamente a mesma. Júlia tem R$359. Ok? Quanto falta para Júlio, né? Júlio tem R$359. Quanto falta para ele poder comprar um televisor que custa R$600? Então, o televisor custa 600 e ele só tem 359. Então, quanto que eu tenho, né, que colocar no 359 ou somar ao 359, ó, você tem o R$359, quanto que eu devo somar aqui para encontrar 600, para dar 600, que é o que vai faltar para ele comprar o televisor. Lembra a ideia da operação inversa que eu falei? Se um número está somando, eu posso fazer ele subtraindo. Então, basta fazer 600 menos 359. Certo? Aí vamos operar, né? Tem o famoso impede emprestado, 5. Aqui seria 10, você vai tirar 1, vai ficar 9, e aqui 10. 10 menos 9, 1. 9 menos 5, 4. 5 menos 3, 2. 241. Então, quanto falta? Faltam aí R$241 para ele juntar com os 359 para poder comprar um televisor que custa R$600. Tá legal? Vamos à nossa terceira ideia associada à subtração. Comparar quantidades. Bom, podemos comparar duas quantidades perguntando quanto uma delas tem a mais ou a menos do que a outra. Ou ainda, qual a diferença entre elas. Acompanhe o exemplo a seguir da pontuação de crianças em uma partida de videogame. O Felipe fez 1.278 pontos, o Jorge 2.188 e a Angélica 1.895. Ok? Bom, aí temos a letra A. Quantos pontos a Angélica fez a mais do que Felipe? Letra B. Quantos pontos a Angélica fez a menos do que Jorge? E letra C. Qual a diferença entre as pontuações de Jorge e Felipe? Então, o que nós temos aqui? Segundo os dados, o Felipe foi 1.278, o Jorge 2.188 e a Angélica 1.895. Então, para saber quanto que a Angélica fez a mais do que Felipe, é só fazer a subtração entre a pontuação da Angélica e a pontuação do Felipe. 1.895 menos 1.278. Aí teve a ideia do pedir emprestado, ela ficou 15 menos 8, 7. 8 menos 7, 1. 8 menos 2, 6. 1 menos 1, 0. Então, a resposta da letra A está aqui, ó. Angélica fez 617 pontos a mais do que Felipe. É uma outra ideia ligada à subtração. Letra B. Quantos pontos Angélica fez a menos do que Jorge? Pontos a menos do que Jorge. Então, o Jorge fez mais pontos do que a Angélica. Eu pego a pontuação do Jorge e subtraio da pontuação da Angélica. A conta está montada. Ó. 8 menos 5, 3. 8 menos 9 não dá, vai ser 18 menos 9, que dá 9. Aqui, como pediu emprestado, tinha ficado um 0, né? Pediu emprestado do 2, vira 10. 10 menos 8, 2. 1 menos 1, 0. Então, a resposta, Angélica fez 293 pontos a menos. Então, a ideia do a mais ou a menos, para calcular e encontrar o valor, é só fazer uma subtração. Tá bom? E a letra C, qual é a diferença entre as pontuações de Jorge e Felipe? Qual é a diferença entre as pontuações de Jorge e Felipe? É só fazer a diferença entre a pontuação do Jorge e do Felipe, o maior menos o menor. E a conta está feita. 8 menos 8, 0. 8 menos 7, 1. Aqui tem um 1 menos 2, não dá. Fica 11 menos 2, 9. E como nós jogamos, né, transferimos uma unidade aqui, né? É uma unidade de milhar para a centena, fica 1. 1 menos 1, 0. Resposta está no último ponto.
a diferença entre as pontuações de Jorge e Felipe foi de 910 pontos. Tá legal? Bom, vamos fazer aqui uma pausa e já já a gente continua com a quarta ideia associada à subtração e a gente entra em alguns exercícios. Até já!